A guerra em grande escala da Rússia com a Ucrânia pode ter começado em 2022, mas o conflito entre os dois países, na verdade, remonta a muito antes, especificamente a 2014. Foi então que as forças russas realizaram a anexação ilegal da Crimeia, roubando uma região inteira de seu vizinho em menos de 4 semanas. Desde então, as autoridades de Kiev, os comandantes militares e o povo ucraniano em geral têm estado desesperados para um dia ver a completa retomada e total desrussificação da Crimeia. Finalmente, a espera deles pode estar chegando ao fim, e há pouco que o presidente russo Vladimir Putin possa fazer para impedir isso. E isso certamente não é o que Putin esperava quando reivindicou a Crimeia como parte da Rússia há mais de uma década. Ao contrário da chamada Operação Militar Especial de 2022, que se transformou em um conflito longo, arrastado e incrivelmente caro, a anexação da Crimeia, na verdade, ocorreu de forma bastante tranquila para Putin. Ele aproveitou um breve período de caos político em Kiev para tomar a região, enviando tropas de elite com uniformes sem identificação para causar confusão e atrasar qualquer tipo de resposta militar ucraniana. Usando as bases militares russas já existentes em locais como Sebastopol, as forças de Putin rapidamente controlaram o parlamento da Crimeia, infraestruturas-chave e centros de comunicação. Foi uma operação planejada e executada de forma quase impecável. E isso resultou na Rússia assumindo o controle de um local altamente estratégico, um local que foi descrito pelo próprio Putin como um porta-aviões inafundável. Afinal, só pela Crimeia e sua cidade portuária Sebastopol, a Rússia consegue controlar o Mar Negro e projetar poder para o Mediterrâneo e até o Oriente Médio. Quem controla a Crimeia também exerce influência sobre as várias rotas comerciais do Mar Negro. E vale ressaltar que as águas ao redor são ricas em recursos naturais, como petróleo e gás. Em resumo, é um território extremamente valioso para se controlar. E a Rússia aproveitou ao máximo esse controle ao se preparar para a invasão em grande escala em 2022. Ela enviou tropas, munições e equipamentos à península, usados depois para bombardear o sul da Ucrânia. Desde então, durante o conflito, a Rússia seguiu usando a Crimeia como base militar. Ela disparou inúmeros mísseis e drones contra cidades, vilarejos e posições de linha de frente ucranianas a partir da península, além de usar a famosa Ponte da Crimeia, que conecta a Crimeia ao território russo através do Estreito de Kerch, como uma importante linha de suprimentos. Mas a Rússia nunca se estabeleceu totalmente na Crimeia, nem exerceu controle total, pois a Ucrânia não permitiu. Desde o primeiro dia da invasão em grande escala, os comandantes da Ucrânia deixaram claro que um de seus objetivos de longo prazo era a libertação da península. E não demorou nada para as forças armadas ucranianas comprovarem isso na prática. Poucos meses após o início da guerra, equipes ucranianas de drones atacaram a frota russa do Mar Negro em Sebastopol e explosões atingiram a ponte da Crimeia. A mensagem era clara. Mesmo enquanto lutava contra a Rússia ao longo de centenas de quilômetros de territórios na linha de frente, em regiões como Donetsk, Luhansk e Kherson, a Ucrânia estava determinada a tornar a Crimeia o mais perigosa possível para as forças inimigas ocuparem. E com o passar dos meses e anos, os ataques continuaram. Navios de guerra foram afundados na base naval de Sebastopol. Mísseis de cruzeiro Storm Shadow eliminaram fortificações russas do mapa. Aviões foram incendiados por drones kamikaze. E sistemas de defesa aérea foram destruídos um a um. A ponte da Crimeia também continuou sofrendo, sendo atingida pela segunda vez em julho de 2023 e novamente em junho de 2025. Alguns dos ataques da Ucrânia à Crimeia foram relativamente pequenos. Outros foram absolutamente devastadores, como a icônica Operação Armadilha de Caranguejo, na qual uma salva de mísseis Storm Shadow foi lançada diretamente contra o prédio do quartel-general da frota russa do Mar Negro, em Sebastopol, em setembro de 2023, supostamente matando mais de 30 oficiais e ferindo mais de 100 outros militares. Esses ataques garantiram que as forças russas estivessem sempre em alerta, dentro e ao redor da Crimeia, sempre receosas de que mais drones ou mísseis pudessem estar a caminho a qualquer momento. Mas a Ucrânia raramente conseguiu levar a ofensiva até o fim na Crimeia, colocar tropas ali ou recuperar parte de seu território perdido. Sempre havia outras prioridades, outros territórios em disputa, cidades e vilarejos para defender e ataques russos para se preocupar. A Ucrânia não podia gastar muito tempo, recursos ou pessoal na Crimeia, pois isso abriria brechas nas linhas de frente e daria à Rússia a chance de conquistar territórios valiosos. A Ucrânia aguardou pacientemente o momento certo e seguiu planejando e realizando ataques bem-sucedidos à Crimeia. Ela eliminou ativos importantes, como sistemas de defesa aérea, radares, aeronaves e estoques de munição.
Mas às vezes, várias semanas ou meses se passavam entre cada ataque, já que as forças ucranianas precisavam priorizar outras áreas. Como resultado, esses incidentes podem ter parecido ataques isolados ou até aleatórios, mas não eram. Todos faziam parte de uma estratégia maior, e todos contribuíram para o objetivo final, a desrussificação da Península da Crimeia. Cada ataque enfraquecia a posição dos russos. Cada ataque reduzia sua influência na região e dificultava a defesa. Assim, quando chegasse a hora de a Ucrânia finalmente impor sua vantagem, o inimigo não teria como detê-la. Esse momento parece próximo, pois 2026 trouxe uma grande virada. Agora, a Ucrânia está provavelmente em sua posição mais forte. A indústria de defesa nacional está cada vez mais forte, com centenas de novas empresas de defesa em todo o país, desenvolvendo inovações como drones, mísseis e tecnologias de defesa aérea. No campo de batalha, as forças de Kiev também tiveram grandes sucessos, não apenas conseguindo conter o ataque implacável da Rússia e impedir que eles avançassem, mas até mesmo conseguindo recuperar quantidades relativamente grandes de território perdido. De fato, fevereiro de 2026 foi um mês marcante para o exército ucraniano, já que foi a primeira vez desde 2023 que as forças do país conseguiram recuperar mais território do que perderam. Além disso, espera-se que a Ucrânia receba em breve um empréstimo transformador de 90 bilhões de euros, equivalentes a 105 bilhões de dólares da União Europeia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, havia bloqueado esse empréstimo. Com o fim do governo Viktor Orbán, após grande derrota nas eleições parlamentares de 12 de abril, a Ucrânia deve receber esse grande influxo de recursos. Ela precisa fortalecer suas forças, ampliar a indústria de defesa e obter munições e suprimentos para seguir pressionando os inimigos. A Rússia nunca pareceu tão fraca. Com a derrota política de Viktor Orbán, Putin perdeu um dos poucos aliados na OTAN e na União Europeia. Isso enfraquece muito sua influência política. As forças russas avançam no ritmo mais lento em anos. Em partes da linha de frente, eles estão parados ou até sendo repelidos pelos defensores ucranianos. Em outras, eles ainda estão avançando, mas se movendo tão devagar que isso mal faz diferença. O exército do Kremlin também continua a perder soldados e equipamentos a uma taxa alarmante. Dezenas de milhares de soldados morrem ou ficam gravemente feridos a cada mês. Milhares também estão desertando ou se rendendo, e até mesmo aqueles que obedecem voluntariamente às ordens de seus oficiais superiores têm sorte se conseguirem sobreviver algumas semanas nas zonas de combate da linha de frente antes de serem substituídos por novos recrutas. E falando em novos recrutas, já está bem documentado que a Rússia está tendo cada vez mais dificuldade para encontrar um número suficiente deles. As estatísticas de recrutamento estão em queda, enquanto a taxa de baixas está aumentando. E durante todo o primeiro trimestre de 2026, a Rússia não conseguiu trazer soldados suficientes para substituir aqueles que foram mortos ou feridos. O exército russo está ficando menor e mais fraco, assim como suas perspectivas nesta guerra. Toda a conversa sobre uma vitória russa inevitável está desaparecendo lenta, mas seguramente, à medida que especialistas e analistas de todo o mundo, incluindo alguns dos próprios blogueiros militares linha dura da Rússia, percebem que a maré virou. É a Ucrânia, não a Rússia, que está em ascensão. O tenente-general Ben Hodges, que serviu quase 40 anos no exército dos Estados Unidos e foi comandante-geral do exército dos Estados Unidos na Europa, acredita que este é o momento para as forças de Kiev intensificarem as ações na Crimeia. Antes de analisarmos o que ele disse e o significado disso, se quiser mais análises como essa, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Recentemente, o tenente-general Hodges participou do podcast da Times Radio, Frontline, The War in Ukraine and Global Security, onde analistas discutem a guerra Rússia-Ucrânia e compartilham análises e previsões sobre possíveis desdobramentos. Durante sua participação no programa, Hodges compartilhou sua opinião de que, apesar de todos os combates e da atenção voltada para outros lugares, a Crimeia é talvez a chave para toda essa guerra. Eu ainda acredito, como acreditei desde o início, que a Crimeia é o terreno decisivo da guerra. Ele explica que a península tem valor tanto simbólico quanto estratégico para ambos os lados. Putin, por exemplo, tem argumentado consistentemente que a região deveria pertencer à Rússia e chegou a chamá-la de um lugar sagrado e uma parte inseparável da Rússia. O líder russo também está bem ciente do valor estratégico da península, com Hodges observando que a capacidade de projetar poder através do Mar Negro realmente vem da Crimeia. Ele ressalta que se a Ucrânia reconquistar a Crimeia e controlar portos e aeródromos, isso pode mudar o rumo da guerra.
Rhodes observa que tanto o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quanto o comandante-chefe do país, Oleksandr Syrskyi, estarão bem cientes do valor da região e, sem dúvida, terão a Crimeia no topo de sua lista de objetivos. Embora acredite que um ataque terrestre direto à região não ocorra ou seja necessário agora, ele espera ataques mais contínuos a aeródromos, defesas aéreas e outros alvos. Ele também acredita que os dias da ponte da Crimeia estão contados, afirmando sem rodeios que aquela grande ponte vai acabar caindo. Isso seria um momento marcante para a Ucrânia. Mesmo que a Rússia tenha efetivamente estabelecido uma ponte terrestre para a Crimeia, ao ocupar boa parte dos territórios do sul da Ucrânia, ela ainda depende fortemente da própria ponte da Crimeia e do Estreito de Kerch, essencial para transportar com segurança suprimentos vitais como combustível, armas e munição às forças na península e regiões do sul. Se essa ponte caísse, mudaria totalmente o jogo. Todas as tropas russas na Crimeia ficariam isoladas de seus compatriotas. Eles não teriam mais o conforto daquela rota de fuga segura de volta para o continente, nem poderiam contar com um fluxo constante e ininterrupto de suprimentos vindos do Krai de Krasnodar. Seria um grande constrangimento para o Kremlin ver algo que custou quase 4 bilhões de dólares à Rússia ser apagado do mapa. E a Ucrânia já provou que pode atingir a ponte com sucesso. Ela já fez isso 3 vezes, usando drones e explosivos subaquáticos para danificar a estrutura e forçar o fechamento temporário durante os reparos. A Ucrânia está mais forte hoje do que antes. Com drones e mísseis mais potentes, pode causar o colapso de seções inteiras da ponte na água. Não é impossível que um quarto ataque à ponte da Crimeia já esteja sendo preparado. Enquanto isso, a Ucrânia intensifica seus ataques recentes à península, destruindo mais ativos importantes na região. Na noite de 5 de abril, por exemplo, a Inteligência de Defesa da Ucrânia confirmou que unidades especiais do Departamento de Operações Ativas usaram drones para desativar a balsa ferroviária russa Slaviani. Essa era a última balsa ferroviária operando através do Estreito de Kerch. Essas balsas vinham transportando equipamentos militares e munições pela água para as forças russas na Crimeia. Mas com todas essas embarcações agora destruídas, danificadas ou de outra forma desativadas, a Rússia inevitavelmente terá mais dificuldade para transportar recursos do ponto A ao ponto B. Muito provavelmente terá que usar a ponte da Crimeia com mais frequência, o que a tornaria um alvo ainda mais valioso para a Ucrânia destruir. Os comandantes do Kremlin também poderiam enviar suprimentos pelos territórios ocupados de Donbass até a Crimeia, via a região de Kherson. No entanto, o problema desse plano é que essas rotas ficam muito mais próximas da linha de frente dos combates e, portanto, muito mais expostas a ataques ucranianos com drones, mísseis ou até artilharia. Com drones de Kiev sempre no ar, vasculhando os arredores por sinais de atividade russa, logo localizariam qualquer comboio rumo à península. A partir daí, seria só questão de tempo até drones de ataque ou mísseis serem enviados para destruí-los. A Ucrânia já foca em interromper essas linhas de suprimento terrestres. Ao longo de uma campanha de 1 semana em abril, a Ucrânia fez vários ataques bem-sucedidos em um corredor terrestre crucial entre a Rússia e a Crimeia. 3 arsenais russos e 3 depósitos de suprimentos foram atingidos e danificados, enquanto as forças ucranianas atacaram 2 centros logísticos que coordenavam o fluxo de suprimentos no corredor. Em 20 de abril também houve relatos de que as forças ucranianas atacaram mais 2 grandes navios de desembarque russos, na Baía de Sebastopol. Os 2 navios foram posteriormente identificados como Projeto 775 Yamal e Projeto 117 Nikolai Filchenkov. O Yamal era capaz de transportar até 500 toneladas de carga, incluindo veículos blindados e tropas, e está avaliado em mais de 80 milhões de dólares. O Nikolai Filchenkov é ainda maior, com capacidade máxima de cerca de 1.000 toneladas, permitindo transportar uma grande força de desembarque por via marítima. Embora seja o maior dos 2 navios, ele é mais antigo e menos caro, mas ainda vale cerca de 70 milhões de dólares. Esses ataques, junto com o ataque à última balsa do Estreito de Kerch, mostram que a Ucrânia está cortando as linhas de suprimento russas para a Crimeia. Aos poucos, está isolando a região e dificultando o acesso das tropas do Kremlin a combustível e munição para a defesa. Ao destruir navios de desembarque, a Ucrânia também está impedindo a Rússia de reunir uma força maior na península. Isso é muito importante porque no passado, mesmo que a Ucrânia conseguisse eliminar um sistema de defesa aérea russo ou outro recurso na Crimeia, o inimigo sempre podia simplesmente substituir o que havia perdido. Se drones de Kiev destruíssem um depósito de munição, as forças russas poderiam trazer munição de outras regiões,
e transportá-la pelo estreito ou ponte da Crimeia. Com as linhas de suprimento cortadas e sob pressão, isso não será mais viável. No contexto geral, pode ser o início de algo maior. Se a Ucrânia conseguir isolar a Crimeia, então quaisquer forças russas restantes na península basicamente se tornarão alvos fáceis. Com drones e mísseis ucranianos cada vez mais precisos, as forças de defesa teriam pouca dificuldade em eliminar as tropas restantes. O controle do Kremlin sobre a região diminuiria rapidamente. Se a Ucrânia abrisse caminho por Kherson, poderia aproveitar a fraqueza inimiga e futuramente enviar soldados para retomar a região. Isso pode parecer distante, mas todas as peças já estão no lugar, e o exército ucraniano toma as decisões certas para concretizar sua visão de desrussificação. Com o Kremlin enfrentando mais baixas, grandes perdas de equipamentos, ofensivas estagnadas e campanhas de recrutamento fracassadas, já não consegue reforçar a Crimeia com a mesma força e solidez de antes. Então, se a Ucrânia conseguir exercer até mesmo um controle parcial sobre a região, tudo mudaria. A frota do Mar Negro da Rússia, já forçada a se esconder por ataques de drones ucranianos, se tornaria irrelevante, pois não poderia mais usar Sebastopol com segurança como base principal. O Kremlin também perderia capacidades de projeção de poder e influência por todo o Mar Negro e além. Então, a longo prazo, se a Ucrânia eventualmente conseguir realizar seu antigo sonho de se tornar parte da União Europeia ou da aliança da OTAN, a esfera de poder da Rússia diminuirá ainda mais. Isso seria uma reviravolta notável em relação a 2014. Após uma operação rápida e eficiente, Putin acreditou ter garantido a Crimeia como parte da Rússia para as próximas gerações. Agora, ele está descobrindo o quanto estava terrivelmente enganado. Agora você pode saber mais sobre como a Ucrânia está mudando o rumo nesta batalha neste vídeo, que mostra como as forças de Kiev libertaram recentemente grandes áreas de territórios ocupados. Assista este vídeo para uma análise de como o exército russo, antes poderoso, foi levado à ruína. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show também, para mais informações, análises e notícias de última hora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes ao redor do mundo.